Apoio Sistema Faesc-Senar, unindo a classe produtora rural. Passar por Itá e não se encantar com as belezas dessa cidade é como ir a Roma e não ver o Papa. Construído em 1981, um pouco antes do início do fechamento das comportas da maior hidrelétrica do estado, aqui se respira sossego. Veja, está tudo arrumadinho, cheio de flores. Coisa linda, não? Bom, vamos adiante, porque o nosso destino é Aratiba, município gaúcho, também banhado pelo Lago de Itá. Lá embaixo está a propriedade do seu Minella, produtor de suínos integrado da Copérdia. O seu Altair, a dona Marli e as meninas, a Samara e a Eduarda, formam esse núcleo familiar que ancorou por aqui em 2011 e nunca mais saiu. Foram tempos difíceis, mas também tempo de louvar as conquistas. Hoje, a granja tem um moderno sistema de integração e boas vacas de leite no pasto. Nós viemos para cá, não foi muito fácil, fiquemos sem luz aqui um bom tempo para poder começar a organizar as coisas. E tá bom, agora estou contente, vai ter como a gente poder ajudar as meninas, né, para elas terem um futuro melhor. É isso. E deixa eu te perguntar, e aquele tempo era muito difícil, sem luz, sem água quente para banho? Meu Deus, não tem nem explicação. Foi uma barra pesada, mas a gente sabia que ia chegar o dia que ia dar certo, né? Que ia vir essa luz. Daí a gente foi levando e deu certo. E você vê hoje que isso foi um esforço que valeu a pena? Sim, valeu muito a pena. Meu Deus, não tem nem explicação. 7 hectares de área o seu Altair recebeu do pai dele. Os outros 26 adquiriu com o tempo. Nesse passar de anos, a família pôde, enfim, proclamar orgulhosa: tudo está no caminho certo. Os primeiros moradores que chegou na região aqui fomos eu e a minha esposa e as 2 filhas, né? E a gente ficou uma época aí 9 meses sem luz também, né? Que não tinha luz na época, aqui nesse lugar. E fomos batalhando e foi. A gente trabalhava na época como um agricultor, trabalhava com fumo, né? E daí a gente trabalhou 11 anos com essa atividade. E daí nesse meio de tempo a gente comprou umas novilhas e foi indo e tal. E chegou uma época a gente decidiu parar com o fumo, né? E partimos para o leite. E o leite a gente continua até hoje, né? E daí depois dali uns anos a gente conseguiu engrenar, né, na cooperativa, que é a Copérdia, que nos deu um suporte grande, né? Na época a gente começou com 500 suínos. E quando a gente viu que conseguia pagar as parcelas, né? A cooperativa incentivou a pôr mais uma pocilga, né? E graças a Deus estamos conseguindo pagar e sobrar para desfrutar também desse trabalho. Andando pela granja, você observa um pouco de tudo, bem ao estilo da agricultura familiar. Se vocês perceberem, o que mais tem aqui na propriedade do seu Minella, olha só, é água. E água em abundância. E lá você vai até o rio. O seu Minella também fez alguns açudes, né? Nem toda a água vai para o rio. E aqui ele cria peixe de água doce para o consumo da própria família. A propriedade tem um pouquinho de tudo, né? Até um bananal foi erguido aqui, óbvio, também para consumo da família. Dá só uma olhadinha aqui, ó. É um cacho mais bonito que o outro. Na granja, os Minella possuem 1.000 animais alojados. No leite, são 20 vacas que garantem a segunda renda da propriedade. Quando os gaúchos passaram a entender a filosofia de trabalho das cooperativas catarinenses, as propriedades ganharam uma outra dinâmica. Elas estão mais organizadas, melhor geridas e com os processos de sucessão encaminhados. No caso aqui dos Minella, são as mulheres as protagonistas desse novo tempo. A Samara, que é técnica agrícola, já tem o destino traçado. Por enquanto segue por casa. Mais à frente, deve ir morar com o namorado em outra propriedade. Claro, sem jamais perder o foco daqui. Lá no início foi muito difícil. Eu lembro que eu era bem pequena ainda, mas quando o pai e a mãe ainda trabalhavam com fumo, eu ia meio período para aula e o outro período eu vinha junto na roça, né? Porque a gente não tinha com quem ficar. E depois que a gente conseguiu comprar essa propriedade aqui,
mudou, dá para dizer, da água para o vinho, porque, claro que no início foi difícil, a gente ficou um bom tempo sem luz, foram 9 meses, né? Então, por exemplo, para ir para a escola, a gente tinha que fazer o tema de dia, por causa que de noite não dava, né? Enfim, mas ver tudo que a gente conseguiu construir hoje dá muito orgulho, e com certeza a gente vai continuar tocando a atividade, a minha irmã, porque eu também tenho meus planos para o futuro, mas com certeza a gente não vai abandonar isso aqui, porque foi muito sofrido e hoje é muito gratificante ver tudo que a gente construiu. Talvez essa história tenha te levado a buscar essa formação em técnico em agropecuária. Sim, foi muito importante o apoio do meu pai e da minha mãe, porque eu sempre gostei muito dos animais, né? Mas quando que a gente começou com a suinocultura, foi o que deu uma virada de chave assim no meu pensamento. E então o meu curso técnico em agropecuária foi voltado em suinocultura, né? Eu estagiei 3 meses na Coperd, então nesse tempo eu pude acompanhar a equipe técnica, trocar conversas, enfim, com os produtores, visitar novas granjas. Então isso te dá uma impulsionada para você fazer na tua propriedade, né? Então isso foi muito importante e com certeza hoje a gente está conseguindo colocar em prática aqui na nossa propriedade. O destino reservou à mais nova, a Eduarda, o caminho da sucessão. Ela que ainda cursa o ensino médio, sabe que será aqui o seu futuro e está pronta para isso. Eu acabo me comparando com outras pessoas e eu vejo que a infância delas foi muito diferente da minha. Ninguém que eu conheça assim passou pelo que a gente passou, entende? Porque foi um começo muito difícil para nós. Então, eu sinto muito orgulho de tudo que meus pais conquistaram, porque eles foram muito batalhadores, e eu sinto que se eles não tivessem tido essa coragem, essa força de vontade, talvez hoje a gente não estaria onde a gente está. E isso talvez te fez acordar para a realidade de sonhar em ser uma sucessora? Sim, com certeza, porque eles são os que mais me motivam hoje em dia, né? Porque eu vejo de onde que eles vieram, e o que eu posso ser também, né? Porque eu vou com certeza seguir o exemplo deles. O esforço do pai, o exemplo da mãe, forjaram 2 mulheres de fibra que já escolheram seus caminhos. E a agricultura agradece.